Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Sou Joyce Santana. Irei fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos loiros caídos na altura dos ombros. Eu uso óculos de grau, estou com um batom da cor vermelha. Visto um conjunto de cor preta, estou com acessórios dourados e no pano de fundo da minha imagem há uma parede branca. Estamos aqui hoje com muita alegria, e muita satisfação para anunciar o lançamento de mais um projeto da 12ª CRED, esse projeto especificamente titulado de Vozes da Cor. É uma iniciativa que visa contribuir para o desenvolvimento nas nossas escolas e na comunidade de forma geral, para o desenvolvimento de práticas que sejam antirracistas, que possam oportunizar tanto aos educadores, nossos professores e professoras, e também alunos e comunidade em geral, o acesso a de obras que versem sobre a questão das relações étnico-raciais, que muitas vezes essas obras não são acessíveis a todos, seja em relação ao acesso a essas obras, bem como também o tempo para a leitura. Então, Vozes da Cor é um conjunto de episódios, de podcasts, que estão sendo viabilizados pelo professor Emanuel Regis. O professor Emanuel Regis, ele é o coordenador aqui da CRED, do PNERC, que é a Política Nacional de Equidade e de Educação para as Relações Étnicas e Raciais e Educação Quilombola. Aí o Emanuel Regis, com o apoio dos nossos agentes de inovação educacional, o Wendel e o Jefferson, estão dando um apoio para que esses episódios eles possam estar à disposição de vocês, professores, professoras, alunos e comunidade em geral, toda semana, a fim de que a gente possa desenvolver aí um conhecimento, um empoderamento maior em relação a essas práticas antirraciais. Então, neste canal da CRED 12, vocês terão a oportunidade de semanalmente encontrar, ratificando o resumo de obras, que essas obras elas são transformadas em diálogos, e vocês verão que são diálogos instigantes, de poucos minutos, que não levam muito tempo, mas que deixam um conhecimento satisfatório, que empodera você, professor, professora, aluno e aluna, para construir dentro da sala de aula e na própria escola, e também nas relações de modo geral, aí o respeito, a oportunidade de fazer com que floresça aí na nossa sociedade a justiça social, independente da origem social, independente do credo ou independente da raça de cada um e cada um. Então, convidamos mais uma vez, a cada um de vocês, de modo especial os educadores e educadoras, e também alunos e alunas, e a toda a comunidade, a embarcar conosco, semanalmente nessa jornada aí de amplo conhecimento. Então, que cada episódio disponibilizado aqui no podcast Vozes da Cor, seja realmente um passo importante na construção de um futuro, de relações pautadas no respeito, na valorização do outro, na valorização da diversidade e, sobretudo, também aí dando a oportunidade ao acesso ao conhecimento. Então, sejamos convite, que sejamos todos vozes da cor. Então, muito obrigada, sejam muito bem-vindos e estejam conosco semanalmente, acompanhando aí os nossos podcasts com a disponibilização de obras importantes, de autores importantes
que retratam a questão da educação antirracista. Muito obrigada, bom dia. Pronto, pessoal, é o seguinte, eu agradeço as palavras da Joyce, nossa coordenadora aqui da CRED 12, e fico muito feliz de poder trazer esse projeto, porque ele é uma iniciativa que vem dentro de um movimento da educação brasileira de tentar implementar sistematicamente, né, de forma institucional, as leis 10.639 e 11.645, instituídas em 2003 e 2008, né, que falam da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e africana, e da história e da cultura afro-brasileira e africana, e também da cultura indígena, né? Então, dentro desse esforço, atualmente essa movimentação na educação brasileira. E, a partir da PNERC, essa nova política criada no ano passado pelo Ministério da Educação, a gente, aqui na CRED, teve a felicidade de poder construir esse projeto chamado Vozes da Cor Podcast, que é justamente para tentar ser uma ferramenta a mais para os professores, para os gestores discutirem nas suas escolas, no cotidiano escolar, as relações étnico-raciais, né? A gente sabe que grande parte dos alunos, né, do corpo discente das escolas é formado por pessoas negras, né, pretas e pardas. Então, há toda uma preocupação em conseguir construir ferramentas, né, subsídios para os educadores para que eles possam trabalhar essas questões em sala de aula, né, com seus alunos no cotidiano escolar, e os gestores também. Então, o Vozes da Cor Podcast é justamente uma ferramenta a mais trazida aqui pela CRED 12, que surgiu também com a possibilidade trazida pelos agentes da gestão da inovação da educação, né? O principal representante aqui, os representantes aqui são o Wendel e o Jason. E a partir de uma ferramenta nova que eles apresentaram aqui para a gente, chamada Notebook LM, foi possível criar esses episódios utilizando pesquisas já consolidadas sobre o tema, num formato de podcast, né, num formato que apresenta um diálogo, que torna tudo mais dinâmico, torna tudo mais atrativo, inclusive para os jovens, né, para os alunos, porque não é um podcast voltado apenas para educadores, mas também para os alunos, né. Pode servir como um estímulo para que os alunos conheçam também mais essas relações raciais no país. E, como a Joyce colocou, semanalmente a gente vai trazer episódios que vão apresentar ou um autor, uma autora, ou uma obra, ou um tema que esteja dentro desse debate racial, étnico-racial, né? Então, a gente espera que vocês acompanhem esse novo projeto, né? Ele é um projeto que ele está ainda no caráter experimental, mas que a gente pretende que ele se consolide no decorrer das suas edições, né? Ele vai sendo aprimorado, e ele também é uma forma de retomar, revitalizar o próprio canal do YouTube da CRED 12, que a partir de agora vai trazer sempre novidades dentro dessa perspectiva de fornecer instrumentos para os professores, para os gestores, e também atrair os alunos para diversos temas, né, não só a questão racial. Então, convido vocês a acompanhar esse podcast. E eu vou pedir agora que o Wendel, que é o agente, né, de inovação que está aqui comigo nessa live, que ajudou a construir esse projeto, explique um pouco melhor como foi possível criar esse podcast a partir de uma inteligência artificial, inclusive, né? Uma ferramenta nova que está sendo divulgada agora, recentemente, né? Então, mais uma possibilidade para a educação, né? Então, passo agora a palavra para o Wendel, para ele explicar um pouquinho como vai ser como funciona essa inteligência artificial, né? Que ajudou a gente a criar esse podcast
a partir de materiais que já estão aí consolidados na pesquisa acadêmica brasileira, na literatura brasileira e na música também, porque a gente vai trazer nomes como Racionais MCs, a gente vai trazer nomes como Conceição Evaristo, a gente vai trazer nomes como Kabengele Munanga, que é um pesquisador muito importante, né, da educação étnico-racial no Brasil. Inclusive, o primeiro episódio é sobre uma obra dele, né? Então, eu passo agora a palavra para o Wendel, para que ele explique brevemente, né, concisamente, como vai funcionar esse podcast, como funciona essa ferramenta. Né? Então, Wendel, eu passo a palavra para você agora, camarada. Bem, pessoal, bom dia a todos. Eu me chamo Wendel Maciel, estou com a AGI aqui da CRED 12, agente de gestão da inovação educacional, juntamente com o Geison Lemos. Nossa proposta é auxiliar os professores e gestores na implementação de novas metodologias didáticas, né, utilizando as tecnologias digitais. E fomos convidados, né, a participar desse projeto da Voz da Com Podcast, em que a gente está na parte, digamos, mais técnica, né, que é a parte de edição dos vídeos e da edição de todos os materiais multimídia, né, que são gerados através desse podcast. Nós utilizamos para isso uma ferramenta Notebook LM, que é uma ferramenta de inteligência artificial, onde é possível tanto gerar os resumos, né, de materiais. Você insere um material, por exemplo, em PDF, onde você insere tanto materiais em PDF como também materiais em docs, e a partir daí você consegue realizar um resumo, e a partir desse resumo você consegue criar um podcast. E esse podcast ele gera em áudio, né, esse produto, e a partir desse áudio a gente consegue gerar aqui o produto final para ser compartilhado na transmissão do YouTube, certo? Então, nós estamos aqui semanalmente, né, nós vamos compartilhar com vocês alguns episódios, e esses episódios vão ficar disponíveis no canal da CRED 12, né, canal CRED 12, @canal CRED 12, certo? Então é isso, eu vou aqui passar de volta a palavra para o Emanuel para que ele continue aqui a apresentação do projeto. Pronto, pessoal. É só explicar o seguinte. Então, como o Wendel explicou, a partir dessa ferramenta nova que ele trouxe, né, inclusive essa inovação, a partir da inteligência artificial, é possível a gente usar como um instrumento pedagógico, né? Que é o que o podcast também se propõe, utilizar uma ferramenta como essa para trazer o debate racial brasileiro, para a sala de aula, né? E aí, essa live vai ser breve, ela é realmente só uma apresentação sucinta do projeto. E agora, nesse último momento, a gente vai trazer o primeiro episódio do podcast, que vai trazer um diálogo sobre o livro Superando o Racismo na Escola, do Kabengele Munanga, que é um pesquisador brasileiro, né, muito conceituado, assim, professor da USP, que fala sobre os desafios que a escola enfrenta para trazer esse debate de forma coerente, de forma produtiva para dentro da sala de aula, né? Então, a partir de agora, a gente já vai assistir o primeiro episódio, né? Então vocês vão ter uma ideia muito mais clara, muito mais objetiva de como ele vai funcionar. Todos os próximos episódios também vão seguir essa dinâmica, né? Então, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje vamos mergulhar num tema super importante: como superar o racismo na escola aqui no Brasil. A gente vai se basear numa obra essencial, Superando o Racismo na Escola, organizada pelo Kabengele Munanga. Exato. É uma coletânea, né? Vários autores, educadores, sociólogos, gente que pensa a educação, trazem assim muitas perspectivas. E o legal
é que tem sugestões bem práticas. É isso. A ideia aqui é tentar extrair o principal, sabe? Entender como o racismo aparece na escola e, claro, que caminhos esses textos apontam pra gente combater isso. Ok, vamos lá? Vamos, olha, uma coisa que fica clara logo de cara é a conexão que os textos fazem, né? Racismo na escola hoje e a nossa história. Autores como Santana e até o FHC no prefácio, eles batem na tecla. A herança da escravidão, as desigualdades que continuam aí. Sim, e o Munanga fala muito daquele mito da democracia racial, né? Exatamente. Ele desafia essa ideia e mostra como a educação, muitas vezes, por ser muito focada na Europa, acaba reproduzindo preconceitos. E ele menciona a falta de preparo dos professores para lidar com essa diversidade toda. Isso é um ponto-chave. Total. E como isso se vê no dia a dia. Tipo, na prática mesmo. Aí que a coisa pega, né? A linguagem, como o próprio FHC aponta, não é só o que a palavra significa literalmente, a tal da denotação. Mas toda a carga que vem junto, as conotações, muitas vezes negativas quando se fala de negritude. Pois é. E os livros didáticos? Ana Célia da Silva, o Pinto, eles mostram um histórico bem complicado. Muitas vezes a população negra nem aparecia, ou então aparecia de forma estereotipada. Papel subalterno, associado a coisa ruim. Nossa, e o impacto disso na autoestima de uma criança, de um jovem? Deve ser brutal. Aquela coisa da ideologia do branqueamento que alguns textos citam. Exatamente. É pesado. Mas, assim, o legal é que os textos não ficam só no problema. Eles propõem saídas, ações concretas. A Ana Célia da Silva, por exemplo, ela dá umas ideias bem práticas para a sala de aula. Tipo, trabalhar a cor negra associada a coisas positivas. Sei lá, a beleza do ébano, o sabor da jabuticaba. Sair daquela coisa negativa. Interessante. Intervir em frases prontas, sabe? Aquelas que a gente repete sem pensar e que tem racismo ali escondido. Valorizar o cabelo crespo, fazer concurso de penteado, oficina com trançadeira. Mostrar a beleza daquilo. Que demais! E as religiões de matriz africana? Também. Abordar como cultura, como história. Tirar daquele lugar de tabu ou de visão única, né? E o Munanga reforça que não basta só a lógica, né? Tem que mexer com o imaginário, com o sentimento. Isso, tocar o afetivo. Senão a mudança não acontece de verdade. E essa ideia de tocar o afetivo, o imaginário, me parece que conecta muito com valorizar a cultura afro-brasileira de um jeito mais profundo, integrado. A Glória Moura fala do negócio fascinante, o currículo invisível nos quilombos. Ah, sim. Isso é muito forte. Os valores, a história, a identidade passando ali fora da escola formal. Nas festas, na convivência. Isso meio que reforça o que outros autores, tipo a Helena Teodoro, a Maria José Lopes da Silva, defendem. Trazer para dentro da escola as tradições africanas. A literatura oral, a música popular. Eles até citam Noel Rosa, Martinho da Vila. Tem um CD infantil do Martinho, Você Não Me Pega. Que legal. E as artes também, né? Teatro, artes visuais, dança. Tudo isso tem que estar no currículo. Com certeza, mas para isso funcionar, precisa de professor preparado, né? E esse é um ponto que vários autores tocam. Sem dúvida. Munanga, Pinto, Moura, todos falam dessa dificuldade. A formação ainda falha muito em preparar para lidar com diversidade, com racismo. É um gargalo. E não é só em português ou história, imagino. Não mesmo. Tem que ser em tudo. O Rafael Sanzio Araújo dos Anjos, por exemplo, fala da geografia. Como representar a África de forma justa nos mapas. Ensinar a ler mapa criticamente, sabe? A tal alfabetização cartográfica. Entendi. E a psicologia também é fundamental. A Petronília Beatriz Gonçalves e Silva e a Nilma Lino Gomes trazem isso, citando Fanon, Neuza Santos Souza. Quer dizer, entender o impacto do racismo na identidade, na autoestima. É muito profundo. Uau, é muita coisa envolvida. Mas, apesar de tudo, tem exemplos que animam, né? Os textos trazem isso também. Sim, felizmente. A Nilma Lino Gomes lembra daquela professora americana Jane Elliott. Aquela do experimento dos olhos azuis e castanhos. Essa mesma, que simulou a discriminação para gerar empatia. Super impactante. E a Petronília fala de um projeto lá em Bacupari, no sul, de resgatar as histórias locais. Valorizar a memória da comunidade. São luzes, né? Mostram que é possível fazer diferente. Então, tentando amarrar tudo isso, fica muito claro que o racismo na escola não é algo isolado.
Ele está enraizado na nossa história, se reproduz na linguagem, nos materiais e muitas vezes pela falta de preparo. Exato. E para superar isso, as sugestões são muitas, mas apontam para um esforço conjunto, né? Desconstruir estereótipo todo dia, valorizar de verdade a cultura afro-brasileira, investir pesado na formação de professores. E pensar isso em todas as disciplinas. É um trabalho constante. Reescrever a narrativa, né? Ativamente. Isso. E sabe, pensando em tudo isso, no currículo invisível da Glória Moura, na necessidade de tocar o afetivo que o Munanga fala, fica talvez uma provocação, né? Para além do que a escola pode e deve fazer, como é que a gente, no nosso dia a dia, nos nossos espaços, pode cultivar práticas que realmente reforcem identidades positivas, que gerem respeito mútuo? Como a gente pode nutrir aquela sabedoria, aquele reconhecimento tão potente que a Glória Moura viu nas comunidades? Fica a reflexão. Pronto, pessoal, como vocês viram, é um diálogo bem dinâmico, né? Quase informal, mas muito fundamentado numa pesquisa séria sobre as questões raciais. O primeiro episódio é sobre um livro do professor Kabengele Munanga, e todos os próximos episódios são fundamentados em alguma pesquisa, né? Ou um livro ou algum texto de artigo, né? De artigo acadêmico. Então, o professor ele pode usar como material didático em sala de aula, professor de história, sociologia, filosofia, assim por diante. Tá? Então, eu agradeço todo mundo que participou da live, agradeço a participação da nossa coordenadora, Joyce, do Wendel. Se alguém quiser deixar mais algumas palavras, né, para encerrar a nossa live, que realmente é só um momento de apresentação desse projeto, que semanalmente vai trazer esse debate aqui para vocês. Né? Muito obrigado por todo mundo que participou e acompanhou a nossa live. Só finalizando também, ratificar aqui o nosso convite, né, para que vocês participem semanalmente desses episódios, né, que vocês, professores e professoras, possam utilizá-los na sala de aula com uma estratégia, um material complementar daqueles que vocês já utilizam, né, a fim de que a gente possa realmente desenvolver práticas antirracistas na escola e que cada um de nós, né, como coloquei na fala inicial, que cada um de nós sejamos aí também essas vozes que ecoam, essas vozes da cor. Então, muito bom dia, muito obrigada pela participação de cada um e de cada um.